O item B solicita a corrente de pico ou corrente máxima. Como se trata de um circuito magnético fechado com excitação única, temos que a força magnetomotriz total é igual à circulação do campo magnético ao longo do caminho de comprimento médio do circuito. E isso, por sua vez, é igual a N vezes I. Então, considerando que desejamos a corrente máxima, temos que o campo máximo no circuito vezes o caminho de comprimento médio é igual a N vezes a corrente máxima. Dessa forma, a corrente máxima é igual ao campo magnético máximo vezes o comprimento médio do circuito dividido pelo número de espiras do enrolamento. Chegamos a essa equação. O número de espira é conhecido, o campo magnético máximo existente no núcleo não é conhecido e também o caminho de comprimento médio não foi fornecido pelo problema. Então, esse foi o nosso passo 1, referente ao item B. Agora vamos para o passo 2. Então, os próximos passos serão referentes à determinação, primeiro, do caminho de comprimento médio do circuito e, na sequência, vamos determinar o campo magnético do circuito. Caminho de comprimento médio, precisamos analisar as dimensões físicas do núcleo. E o campo magnético máximo, vamos determinar a partir da análise da curva de magnetização do material utilizado no núcleo. Para determinarmos o valor do caminho de comprimento médio do núcleo, temos que entender que, idealmente, o fluxo ele fica confinado ao centro do circuito magnético. Analisando a figura, podemos verificar que a altura total do núcleo é igual a 25 centímetros e a largura total é igual a 20 centímetros. O núcleo apresenta seção uniforme, cuja largura é igual a 5 centímetros. Então, temos 5 centímetros. Então, nosso núcleo possui seção transversal uniforme ao longo de todo o seu comprimento. Somando esses 5 centímetros da esquerda com 5 centímetros da direita, temos 10 centímetros. Subtraindo esse valor da largura total, ficamos com 10 centímetros. Isso tanto na parte superior como na parte inferior. Como o fluxo está confinado ao percurso médio, vamos dividir a largura da perna por 2, obtendo assim 2,5 centímetros para a direita e para a esquerda. Então, o caminho de comprimento médio é igual a 2, pois temos esse percurso na parte superior e na parte inferior também. 2 vezes 10 mais 5, 15 centímetros. Mais, agora falta determinar as dimensões na vertical. Iremos proceder da mesma forma. Temos aqui 5 centímetros e desse ponto para baixo também 5 centímetros. 5 mais 5, 10. 25 menos 10, ficamos com um valor de 15 centímetros. Temos aqui 15 centímetros. Somando com 2,5 da parte inferior com mais 2,5 na parte superior, isso totaliza 20 centímetros. Então, fica 2 vezes 15 mais 2 vezes 20. O motivo do 2 é porque essas dimensões são duplicadas. Então, a partir da análise da figura, verificamos que o caminho de comprimento médio é igual a 2 vezes 15 mais 2 vezes 20, o que totalizou 70 centímetros, que é igual a 0,7 metros. Passo 3, vamos determinar agora o valor correspondente de campo magnético. Analisando a curva de magnetização do material, verificamos que para uma densidade de fluxo máximo de 1,5 Tesla, vamos aqui, temos aproximadamente 10, 20, 30, 36 ampere espira por Vb. Esse valor é uma estimativa, tá? Vocês podem estimar um valor abaixo ou acima, tá? Porque não temos tanta precisão aqui no detalhamento do eixo horizontal da curva de magnetização. Verificamos que, para uma densidade de fluxo magnético de 1,5 Tesla, o campo magnético máximo foi de aproximadamente 36 ampere espira por Weber. Desse modo, nós determinamos os valores que precisávamos para finalizar o cálculo da corrente de excitação. Passo 4. Retornar a expressão obtida no passo 1, em que a corrente máxima é igual ao campo magnético máximo vezes o comprimento médio do percurso sobre o número de espiras.
corrente máxima é igual, o campo máximo obtido foi de 36, comprimento médio de 0,7 metros, e o número de espiras é igual a 200 espiras. Com isso, concluímos que a corrente máxima é aproximadamente igual a 0,13 amperes. O item C pede o valor da corrente eficaz de excitação do circuito. Para determinar o valor eficaz da corrente de excitação, deve-se recorrer à equação da potência eficaz e à respectiva curva de kVA por quilograma do núcleo. De modo geral, temos que a potência eficaz em volt-ampere ela é igual à tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Eu vou representar essa potência eficaz como sendo o produto do kVA por quilograma obtido na curva vezes o volume de material vezes a massa do núcleo. A massa do núcleo, por sua vez, eu posso representar através do produto da densidade de massa do núcleo pelo volume de núcleo. Então, fica potência eficaz é igual ao kVA por quilograma do núcleo, vezes a densidade de massa do núcleo, vezes o volume de núcleo. Entretanto, o volume de núcleo pode ser representado pelo produto da área de seção transversal do núcleo, que de fato é ocupada pelo ferro, vezes o comprimento médio do núcleo. Desse modo, ficamos que a potência eficaz é igual ao kVA por quilograma, vezes a densidade de massa do núcleo, vezes a área de seção transversal ocupada pelo ferro, vezes o comprimento médio do núcleo. Vou substituir essa igualdade na equação principal, então a potência eficaz ela é igual. Assim ficamos que o kVA por quilograma, vezes a densidade de massa do núcleo, vezes a área ocupada pelo ferro, vezes o caminho de comprimento médio, é igual à tensão eficaz, vezes a corrente eficaz. Isolando a corrente, temos que a corrente eficaz ela é igual a kVA por quilograma, vezes a densidade de massa do núcleo, vezes a área de seção transversal ocupada pelo ferro, vezes o comprimento médio, sobre a tensão eficaz. No item A, determinamos a forma instantânea da tensão de alimentação, como está apresentado, aproximadamente 275,79 vezes cosseno de 377T. Como se trata de uma forma senoidal, a tensão eficaz ela é obtida dividindo o valor máximo da tensão de alimentação por raiz de 2. Então, vou substituir lá na nossa igualdade. Então, ficamos com corrente eficaz, ela é igual ao kVA por quilograma, vezes a densidade de massa do núcleo, vezes a área de seção transversal ocupada pelo ferro, vezes comprimento médio, sobre tensão de alimentação máxima, sobre raiz de 2. Desse modo, temos que a corrente eficaz ela é igual a raiz de 2, vezes o kVA por quilograma, vezes densidade de massa do núcleo, vezes a área ocupada pelo ferro, vezes comprimento médio, sobre a tensão máxima. Dessas variáveis, conhecemos o caminho de comprimento médio, a área de seção transversal ocupada pelo ferro, a densidade de massa do núcleo foi fornecida também, e a tensão máxima nós determinamos no item 1. Falta conhecermos o valor de kVA por quilograma de massa do núcleo. Passo 2 é determinar o kVA de quilograma do núcleo a partir da curva de kVA por quilograma do material. Então, temos aqui a curva de kVA por quilograma de massa do núcleo. Para uma densidade de fluxo máximo de 1,5 Tesla, temos um kVA por quilograma de aproximadamente 1,5. Voltamos para o nosso equacionamento. Verificamos que para uma densidade de fluxo máximo de 1,5 Tesla, obtivemos um kVA por quilograma igual a 1,5. Passo 3 é substituir agora todas as variáveis na equação obtida no passo 1. Tá? Então, toda essa parte aqui é o nosso passo 1. Então, temos que corrente eficaz é igual a raiz de 2 vezes kVA por quilograma de massa do núcleo, vezes a densidade de massa do núcleo, vezes a área de seção transversal ocupada pelo ferro, vezes o comprimento médio do núcleo, sobre tensão máxima. Substituindo os valores, ficamos com raiz de 2 vezes 1,5
vezes a densidade de massa de 7,65 vezes 10 elevado a 3 vezes 23,5 vezes 10 elevado a menos 4, é referente à área, seção transversal ocupada pelo ferro, e o caminho de comprimento médio do núcleo é igual a 0,7. Tudo isso dividido por 265,79. Com isso, verificamos que a corrente eficaz é aproximadamente igual a 0,1 ampere. Uma coisa que é importante destacar, que a forma como determinamos a corrente eficaz é a forma mais precisa. Entretanto, se o núcleo estiver operando em uma região suficientemente linear da curva de magnetização, ou seja, da curva de B em função de H, o valor de corrente eficaz será aproximadamente igual à corrente máxima sobre a raiz de 2. Nós determinamos esse valor de corrente máxima, pois na região linear temos que a permeabilidade magnética do material será aproximadamente constante. Consequentemente, a densidade de fluxo magnético será aproximadamente igual a μ vezes H. O fluxo magnético no núcleo ele é senoidal. Nessas condições, a densidade de fluxo magnético no núcleo também será senoidal. Consequentemente, o campo magnético no núcleo será senoidal. Com isso, como a força magnética motriz é N vezes I, que é igual a H vezes L, campo magnético sendo aproximadamente senoidal, a corrente eficaz será aproximadamente senoidal. E quando você tem uma função senoidal, o valor eficaz dessa função é obtido dividindo a amplitude máxima da função por raiz de 2. Por isso que o valor eficaz será aproximadamente igual à corrente máxima sobre a raiz de 2. A corrente máxima que obtivemos foi de 0,13. Se eu fizer essa divisão, 0,13 por raiz de 2, iremos obter um valor de aproximadamente 0,09 ampere. Notem que o valor de corrente que determinamos aqui é aproximadamente 0,1, ou seja, 100 mA. Enquanto que esse resultado ele é igual a 90 mA. Se calcularmos o erro relativo, temos uma diferença de 10%, o que é bastante significativo. Por isso que esse valor aqui ele tenderá a esse à medida que estejamos com o nosso núcleo operando em uma região linear. Quanto mais próximo dessa condição, mais próximo essa razão será do valor da corrente eficaz. Certo? Então, a forma mais precisa de se determinar o valor da corrente eficaz é utilizando essa metodologia inicial e não simplesmente dividindo em máximo por raiz de 2. Agora, se estivermos operando uma região aproximadamente linear, e máximo dividido por raiz de 2 será uma boa estimativa. Quanto mais fora da região linear, mais divergentes serão esses valores entre si.